Pessoal, se eu dissesse para vocês que existe na B3 uma empresa que tem um EBIT de 77%, que tem um lucro líquido na faixa de 45%, que nos últimos 5 anos ela tem uma média de dividendos de 11% e que é uma empresa do segmento da energia, você acreditaria? Você sabe que empresa que é essa? Será que existe mesmo essa empresa? Então, essa empresa existe e o nome dela é Taesa. E nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa dessa empresa, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Dá um like aí para não esquecer e bora pro vídeo. A Taesa foi fundada em 2003 e atualmente é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil, dedicando-se exclusivamente à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão. A empresa possui 43 concessões de transmissão e, por se dedicar-se exclusivamente à transmissão de energia elétrica, a Taesa opera em um ambiente regulatório maduro e estável, o que proporciona diversos benefícios para a companhia. Entre eles estão as receitas previsíveis, o baixo risco de crédito, perspectivas favoráveis de crescimento e uma reputação sólida como boa pagadora de dividendos. Atualmente, a companhia está desenvolvendo 4 grandes empreendimentos: Ananaí, Pitiguari, Tangará e Saíra, além de 7 reforços em concessões já em operação. O foco da empresa é concluir esses projetos para aumentar a receita em aproximadamente 488 milhões de reais por ano. A Taesa possui várias vantagens competitivas, entre elas a boa geração de caixa. No setor de transmissão de energia elétrica, há uma maior previsibilidade dos fluxos de caixa e perenidade das operações. Outra vantagem competitiva interessante é a receita anual permitida. A Taesa possui uma RAP total de 4,1 bilhões de reais por ano, correspondendo a um market share de aproximadamente 10% nas concessões de transmissão leiloadas após 1999. Podemos destacar também a questão de destravamento de valor. Os projetos em construção da Taesa irão proporcionar uma RAP adicional de aproximadamente 488 milhões de reais. O crescimento sustentável também é importante. A companhia aumentou sua capacidade operacional consideravelmente nos últimos 10 anos, e isto sem comprometer a distribuição de dividendos. E, por último, o prazo remanescente das concessões. A companhia detém atualmente 43 concessões, com prazo médio remanescente de 15 anos. E isso é muito bom, pois garante receita e previsibilidade para os próximos anos. A partir do exercício social de 2025, a intenção da Taesa é propor a distribuição de proventos entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. A proposta não altera a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios previstos no Estatuto Social, que consiste em um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício. A companhia é reconhecida como uma boa pagadora de dividendos, sendo que a média de dividendos dos últimos 5 anos atingiu praticamente 11% ao ano. Atualmente, a Taesa possui aproximadamente 1 bilhão de ações em circulação e o valor de mercado da empresa está estimado em 12 bilhões de reais. As ações mais negociadas da Taesa são comercializadas pelo ticket TAEE11 e possui uma liquidez diária de aproximadamente 43 milhões de reais. Esse volume é adequado para a entrada e saída de pequenos investidores a qualquer momento. O beta da Taesa é bem baixinho, mensurado em 0,59, indicando que para cada 1 ponto percentual de variação do Ibovespa, espera-se uma variação de 0,59% no preço da ação da Taesa. E a volatilidade? A volatilidade da Taesa é bem baixa também,
algo em torno de 15%, e é baixa até mesmo para as empresas do setor de energia. Avaliando aqui o gráfico, pessoal, o que a gente percebe, né? O saldo de tesouraria sempre baixinho, né? Sempre inferior a 500 milhões de reais, pelo que a gente vê no gráfico, né? E o capital de giro, que é a linha azul, sempre entrelaçada com a necessidade de capital de giro, né? Então, é aquela situação. Eu não gosto dessa situação, é uma situação estrutural, mas a gente tem que avaliar com mais cuidado para tentar entender por que essa empresa tem essa estrutura dessa forma, né? Porque olhando só o gráfico assim, a gente não consegue entender de forma clara, né? Eu percebo que essa empresa ela gera caixa de alguma forma, mas esse caixa ele é subtraído, ele é retirado da organização. Mas vamos dar uma olhadinha para começar no saldo de tesouraria, né? O saldo de tesouraria é aquilo, né? Tem aí ao longo de 6 anos, 3 anos com eventos de saldos negativos, né? E 3 anos com saldos positivos, né? Isso é até interessante, que mostra que a empresa, quando ela quer, ela consegue virar o saldo, né? Ela consegue deixar de buscar dinheiro no banco no curto prazo e passar a ter uma fonte credora, né? O que importa, pessoal, agora no momento é que em 2024 a empresa ela tinha aí na faixa de 1,4 bilhões de reais de empréstimo de curto prazo, né? E somente 750 milhões de reais em caixa, né? Então é realmente uma empresa que precisa de dinheiro de banco, dinheiro de curto prazo para poder fechar as contas, né? E isso aí é muito ruim. Mas vamos prosseguir, vamos dar uma olhadinha no capital de giro. Então vamos olhar o capital de giro, né? O capital de giro próprio, né? O que a gente percebe, né? As informações que são interessantes, pessoal, elas estão de laranja, tá? Que são os pontos de atenção. Mas vamos dar uma olhadinha aqui embaixo na última linha, que é a variação do capital de giro, né? Praticamente irrelevante, né, gente? Você até percebe que em 2019 o capital de giro estava em torno de 2,5 bi, e agora em 2024 ele está em 550 milhões de reais. O capital de giro até diminuiu ao longo do tempo, né? O grande consumidor de capital de giro, né, aquilo que ele dificulta que a empresa tenha um capital de giro em números mais relevantes, são os ativos, né, que a empresa tem, que são os contratos de concessão e os investimentos, né? Se você perceber aqui, são praticamente 17 bilhões nessa conta, né? Entre 13 e 100 de ativos de contratos de concessão, mais 3.500 aqui de investimento. Tem imobilizado, tem o intangível aqui também, isso aqui dá 17 bilhões de reais. Mas é esse dinheiro aqui que precisa estar imobilizado para fazer a empresa rodar, né? E esse dinheiro aqui, pessoal, quanto menor, né, seria melhor. Infelizmente, ela teve que imobilizar um valor muito alto para fazer a empresa rodar. E aí não tem muita conversa. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E ele vem de onde, né? Ele vem das reservas de lucros que estão acumuladas ali na faixa de 3,3 bi, tem um capital social na faixa de 3 bilhões, constante ao longo desses anos todos, né? Então, esse é sinal que não teve follow-on, isso é sinal que as reservas de lucros não foram incorporadas ao capital social, né? Então, isso mostra que é uma empresa que vive o seu dia a dia. Eu quero vender, eu quero ganhar, eu quero faturar, né? E eu quero distribuir, né? Eu quero distribuir lucros também, né? Ela vive muito o seu dia a dia. E para fechar a conta, infelizmente, ela conta com dinheiro de banco, né? De 2019 para cá, ela colocou aí na faixa de 4 bilhões de reais de empréstimos de longo prazo, né? Saindo de 4,6 indo para 8,3, né? Então aqui, gente, a gente já percebe a característica da empresa. É uma empresa que tem uma necessidade de ter um imobilizado muito alto, né? Que são os ativos dos contratos de concessão, são os investimentos, imobilizados, intangível. Ela não tem dinheiro para custear 100% disso, então ela tem que ir para o banco pegar dinheiro emprestado, né? Então isso é ruim. Mas, enfim, é o modelo de negócio da Taesa, né? Em relação à necessidade de capital de giro, a gente vê uma empresa muito bem equacionada, né? Olha só, pessoal, a receita em 2019 era 1,8 bi. Em 2024 está batendo 3,7, né? Então ela dobrou, né? O faturamento ele dobrou, né? Ele dobrou, mas a necessidade de capital de giro, ela inclusive diminuiu, o saldo de 3,2 está batendo aí seu 1,3 bilhão de reais, né? Então é uma empresa bem resolvida sob o ponto de vista da necessidade de capital de giro. O problema da Taesa não é necessidade de capital de giro. O problema da Taesa é capital de giro próprio, né? E a gente já viu aqui que a conta de empréstimos e financiamento ela é relevante, né? 8,3 bilhões no longo prazo, né?
e 1,4 bilhões no curto prazo, né? Mas vamos ver o endividamento como é que está. E esse é o endividamento da Taesa, né? O resumo aqui dos últimos 6 anos, né? Em 2019, a empresa tinha uma dívida líquida de 5,2 bi, e em 2024 está batendo aí praticamente 9 bilhões de reais, né? Deixou na mesa esse ano de 2024, pessoal, 1 bilhão de reais em resultado financeiro negativo, né? Muito ruim, né? Mais uma empresa deixando muito dinheiro para os bancos, muito dinheiro aí nas debêntures, né? Muito dinheiro, muitos juros, né? Infelizmente. Mas é uma empresa que ela é espetacular sob o ponto de vista do EBIT, né? Olha o EBIT dessa empresa, 2 bilhões e 800 milhões de reais, né? E aí, o que acontece, né? A gente tem que medir se a empresa está muito endividada ou pouco endividada, né? Com alguma métrica, né? E a métrica que a gente utiliza é dívida líquida dividido pelo EBIT. Quando tu pega, né, essa dívida líquida de 9 bilhões e divide pelo EBIT de 2,8, você vai ter um multiplicador de 3. Eu tenho certeza que você já sabe que o indicador bom é 1, né, pessoal? Mas nós estamos falando de uma transmissora que tem receita recorrente, contratos, né, que vão perdurar aí durante, no mínimo, mais 15 anos, né? Uma empresa mais perene, né? Então, você pode admitir um endividamento um pouquinho maior, né? O meu número para esse tipo de empresa é de 2 a 2,5, mas é uma empresa que, assim, ela não tem dificuldade de levantar dinheiro na praça, né? Agora, em 2025, ela fez aí uma captação de debêntures. A Moody's a classificou como AAA, né? Uma empresa que não tem nenhum problema. Então, a gente percebe essa questão do capital de giro e da necessidade de capital de giro que eu falei com vocês aqui, né? Que é uma empresa que tem um saldo de tesouraria bem ruim, né? Negativo nesse ano de 2024. Mas a gente percebe, estudando mais a empresa, a gente percebe que isso é meio que estrutural, né? É uma empresa que tem, né, sim, um saldo de tesouraria negativo, ou ele é negativo ou ele tende a ser negativo, mas é em virtude do grande investimento que a empresa tem que fazer para colocá-la para funcionar, né? E é uma empresa que paga muitos dividendos, né? Muitos dividendos. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na performance da DRE, né? A gente vai ver, é mais do mesmo, tá, gente? Mas vou repetir aqui. Faturamento crescendo de forma bem expressiva, dobrou aí em 6 anos, né? Saindo de 1,7 indo para 3,7, mais do que dobrou. O CMV é espetacular, né? Você ter um CMV de 33% é um negócio sensacional, né? Mas não existe queijo grátis no mundo, né, pessoal? Por que o CMV é tão baixo? Porque tem muito gasto, muito investimento para se fazer as linhas de concessão, né? Então, acaba que quando você olha para aquele endividamento lá, você poderia até achar o seguinte, a parte daquele endividamento você poderia considerar até como CMV, né? Sob o ponto de vista gerencial, é claro, né? Sob o ponto de vista contábil, não. Então, assim, é uma empresa que tem que ter um investimento muito grande, né? E esse investimento, depois, te propicia um CMV reduzidíssimo, né? Reduzidíssimo, 33%, né? Você teve um EBIT aqui de 77% e um lucro líquido de 45%, né? É sensacional, né? Em termos de dinheiro, né? Você veja bem, o EBIT da companhia beirou aí os 3 bilhões de reais, né? 2,8 bilhões de reais. Ela teve um resultado financeiro negativo de 1 bi e deixou na mesa, né, 1,6 bi. Tem a diferença aqui de impostos que eu nem perco tempo com ela. Então, assim, é uma empresa bacana, sob o ponto de vista operacional, mas ela tem esse senãozinho aí do endividamento, tá? Mas a turma não está muito preocupada com isso, não. A Moody's, AAA, a turma considera a companhia muito bacana, né? Mas, enfim, essa é a avaliação que a gente tinha que fazer sobre a Taesa, ok? Então, pessoal, o que eu vi na parte econômica financeira da Taesa? Vou fazer um resumão para vocês, tá? A Taesa é uma empresa que tem um capital de giro bem pequenininho, na faixa aí de seus 560 milhões de reais, tem uma necessidade de capital de giro normal, na faixa de 1,3, e como o capital de giro ele é menor que a necessidade de capital de giro, em mais ou menos 730 milhões de reais, ela tem que ir no banco pegar dinheiro emprestado, né? E como a gente está falando de saldo de tesouraria, esses 730 milhões é dinheiro de curto prazo e é dinheiro mais caro, é dinheiro mais oneroso, né? A estrutura do capital da companhia eu não gosto, né? Ela deixa a empresa um pouco vulnerável, né,
às necessidades de curto prazo do mercado, né? E isso é muito ruim. Mas, sob o ponto de vista operacional, é uma empresa sensacional. Gente, a Taesa tem um CMV de 33%, né? Então, assim, isso é muito raro, né? Muito difícil de achar no mercado. Mas no segmento de transmissão, isso é normal, né? O grande gasto que você tem nesse segmento é na implementação das linhas de transmissão, porque depois disso você vai fazer somente a manutenção, né? E o que acontece? Por outro lado, a receita ela é recorrente e fixa, né? Se você tem uma disponibilidade bacana, como a Taesa tem acima de 99%, você não tem problema. Então, a Taesa é uma empresa que tem um CMV bem pequenininho, na faixa aí de seus 33%. A consequência disso é que ela tem um EBIT muito alto, né? Na faixa de incríveis 77%, né? Um CMV altíssimo, né? E ela tem também um lucro líquido bem interessante aí na última linha, que é na faixa de 45%. Então, presta atenção. EBIT de 77%, né? 77% e um lucro líquido de 45%, né? Mas tem muita coisa entre 77 e 45, né? Vamos arredondar para 30 pontos percentuais, né? Para onde que foi esse dinheiro? Pois é, foi para endividamento, né? A Taesa, sim, é uma empresa que ela tem aí uma dívida líquida na faixa de 9 bilhões de reais. Isso, para ela, é um valor relevante, né? Porque ela fatura aí seus 3,6, 3,7 bi, né? E como ela tem uma dívida de 9 bilhões líquidos, você assusta com esse número, né? Quando você pensa no faturamento dela e pensa na dívida, você assusta. Só que como é uma empresa que tem um EBIT muito alto, né? Ela tem um EBIT de 77%, isso em dinheiro significa que ela tem um EBIT de 2,86 bilhões, né? 2,9 bi, né? Para arredondar, ficar mais fácil. Então, é uma empresa que tem uma dívida líquida de 9, mas ela tem um EBIT de 2,9. E a gente já sabe, né? Eu vivo repetindo aqui no canal, que o mercado gosta de entender como que anda o endividamento da empresa, fazendo aquela velha conta, né, dividindo a dívida líquida pelo EBITDA, né? Nós, aqui no canal, dividimos pelo EBIT, e quando a gente divide a dívida líquida pelo EBIT, a gente tem aí um percentual de 3, praticamente, 3,1, né? Então, significa que a empresa ela precisaria de praticamente 3 anos para conseguir quitar a sua dívida, né? Isso é muito pouco, né? Obviamente, eu não tenho como falar que isso é pouco, né? O legal seria para o setor de energia, dá para aceitar 2, 2,5, 3, ela já passou um pouco do ponto, né? A dívida passou um pouco do ponto, ela entrou num patamar que ela já começa a complicar a operacionalidade da empresa. Tanto começa, né, que ela está deixando na mesa 1 bilhão de reais de resultado financeiro negativo, né? Então, você tem uma empresa que tem sim um EBIT na faixa de 2,86 bi, mas ela deixa na mesa para os bancos, né, para as debêntures, algo em torno de 1 bilhão de reais por ano, né? E aí, o que você tem? Você tem um lucro líquido na faixa de 2,8 bilhões de reais, né? É uma situação ruim? Não. É uma situação boa, inclusive, você ter uma situação de um lucro líquido de 45%, é uma situação bem interessante, né? Obviamente que eu preferia ter um pouco mais, né? Ao invés de ter somente 1,7 bilhões de lucro, eu queria ter 2, 2,1, 2,2. Eu queria que essa despesa financeira fosse a menor possível. Mas isso não é possível, né, pessoal? Mas por que não é? O modelo de negócio da Taesa é esse, é crescer de forma alavancada, ter um EBIT super bacana, ter um lucro líquido legal e mandar dividendos embora, né? Qual é o principal acionista da Taesa? É a CEMIG, e a CEMIG ela é sedenta por dividendos, né? Então, desde a criação da Taesa, é isso, é uma empresa que foi criada para ser operacionalmente muito bacana, né? Conseguir se alavancar no mercado a nível de endividamento, gerar um EBIT legal e e distribuir dividendos. Esse é o modelo de negócio. Você não vai conseguir mudar, a empresa ela vai continuar fazendo isso, né? Ela vai beirar o seu endividamento limite ali, né? 3,5, 4, e vai gerando dividendo e vai distribuindo. Esse é o modelo de negócio dela, né?
E é uma empresa AAA, né? A Moody's deu essa qualificação para ela de 3As, né? É a mais alta qualificação, uma empresa que tem excelente nível de risco de crédito, né? Então é isso. E tem mais, né, pessoal? Como é que alguém em sã consciência vai falar que um negócio que tem 45% de lucro líquido é um negócio ruim, né? É complicado, né? O que a empresa tem que fazer é medir o endividamento e ir tentando reduzir esse endividamento aos poucos, né? Mas não dá para negligenciar uma empresa que tem uma margem de lucro de 45%, né? Enfim, é muita coisa. Gosto da parte operacional da empresa, né? O negócio é um senhor negócio, a questão da transmissão é receita recorrente, né? São poucos clientes, é um cliente só, não tem inadimplência, é muito tranquilo, né? Mas não gosto do endividamento, né? Mas, assim, eu acho que nesse caso ela ainda está numa situação ali aceitável em virtude de ser uma transmissora, né? Isso é o filé mignon da energia, é a transmissão, né? Muito melhor do que a distribuição e muito melhor que a geração. A distribuição ela está sujeita a custos enormes, a inadimplência, a interferência do setor público de forma muito mais severa, né? A geração ela tem um risco hidrológico, tem a questão das barragens, né? Enfim, tem outros riscos que tiram um pouco da atratividade, né? E mostram o tão bom que é o negócio da transmissão. A transmissão é realmente sensacional, né? Então é isso, eu acho que é uma empresa bacana, eu acho que vale a pena vocês avaliarem com carinho, né? Sobre o aspecto de dividendos, né? Mas fique atento que existe uma tendência de diminuição dos dividendos no próximo ano, né? Eu não acredito que os dividendos se manterão acima de 2 dígitos, né? Ele deve descer um pouquinho aí na casa dos 9 e pouquinho, deve chegar no máximo a 10, mas mesmo assim é uma empresa interessante para o longo prazo. Em relação a ganho de capital, eu acho improvável, né? Esse tipo de empresa, a não ser que você compre numa baixa danada, né? Lá no fundinho, como até teve agora há pouco tempo atrás, ela num preço bem promocional, né? Mas não é uma empresa que vai te propiciar assim, grandes oportunidades de ganho de capital. É dividendos, ok? Ela vale para você contrabalancear a sua carteira, colocar um pouquinho de energia com baixo risco, né? Até a volatilidade bem baixinha, né? Algo em torno de 15%. O beta dela também é bem baixinho, acho que é 0,58 nessa faixa. Então, é um caso interessante, né? Compensa avaliar com muito carinho, ok? Gostou do vídeo? Se gostou, dá um like. Se não gostou, puxa minha orelha, já coloca aí nos comentários, ok? O vídeo é para vocês, eu faço os vídeos sempre com muito carinho. Grande abraço, fiquem com Deus.